esse é um novo quadro que nós temos na Escola Bíblica que começa agora, para que você que tem dúvidas sobre como traduzir a Bíblia do texto para a tua realidade. Então fica conosco, nós temos início agora sobre um tema extremamente relevante nesse novo quadro que diz respeito à nossa missão social. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja com aquele que é necessitado? Quem é o necessitado? E para isso eu trouxe um convidado, Pastor Murilo, que nos falará, nos ensinará a praticar a palavra de Deus segundo essa ótica do que nós devemos fazer para aqueles que têm necessidade. Então, Pastor Murilo, seja muito bem-vindo para que nós possamos, a partir de agora, entender essa praticidade da Bíblia no que diz respeito ao cuidado com o necessitado. Muito obrigado e é uma alegria poder estarmos aqui para falar de um tema tão necessário, né? De uma prática daquilo que nós aprendemos biblicamente, né? É interessante que Lucas ele começa o livro de Atos falando sobre isso, né? Sobre aquilo que Jesus fazia e ensinava. Então, nós traduzimos que tudo aquilo que Jesus fazia, operava, ele trazia um ensino com isso. Nós vamos entrar um pouquinho, né, nessa dinâmica, nessa praticidade daquilo que diz respeito à responsabilidade nossa como corpo, como igreja, que é do necessitado, que é do pobre, que é do estrangeiro, que é do órfão. E literalmente Deus nos deixou isso como uma responsabilidade. Muito bem. Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar, como o senhor disse, né? Como você disse, o que nós fazemos, o nosso ensino, tudo que nós ministramos, ele tem que ser respaldado por uma prática. A teoria, ela não é validada pela uma outra teoria, mas ela é validada por meio do que nós fazemos pela prática. E você acha que talvez hoje a igreja se distanciou um pouco disso? Nós ficamos muito bons em ensinar teoricamente, mas muito escassos, muito escapistas em praticar, em ter um ensino respaldado pela prática do que for da Bíblia. Será que a nossa realidade, infelizmente, hoje é um pouco disso? Com certeza. Eu acredito que nós precisamos resgatar aquilo que Jesus ele nos deixou como uma ordem, de não somente uma ordem de evangelizar, mas também a ordem clara de como evangelizar, não é? Não é só sobre o resultado final, mas é o meio do processo que isso vai ser concluído, como nós vamos evangelizar. E de fato nós precisamos voltar a uma prática cristã, uma prática de princípios, uma prática do fundamento que o próprio Jesus estabeleceu, né? Por exemplo, quando Jesus é questionado pelos escribas, pelos fariseus, em Lucas no capítulo 11, a respeito de quem é o meu próximo, né? E ali Jesus conta uma parábola e ele vai falar na praticidade quem era o próximo, né? Então, o ensino de Jesus, ele precisa partir de uma praticidade. Não é só aquilo que eu aprendo, mas o que eu pratico com aquilo que eu aprendi, né? E o próprio Tiago, ele fala no capítulo 2, né? Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes daquilo que vocês estão ouvindo, estão aprendendo. E nós precisamos resgatar hoje como igreja, como corpo de Cristo na sociedade, essa praticidade de lidar diretamente com as pessoas, com o estilo de vida, né? Com o toque, com o amor não só falado, mas o amor praticado. Ele está carregado de um sentimento que expressa essa realidade, né, do que nós estamos aprendendo. A igreja, de fato, tem uma responsabilidade de resgatar esses valores de praticidade daquilo que Jesus ensinou. Porque nós olhamos, né, talvez o ensino, a base do ensino, o texto, ele é o mesmo geracionalmente, desde que a Bíblia, o cânon foi fechado, é o mesmo. Mas nós variamos muito a prática, né? Nós variamos, então talvez o nosso ensino, o nosso evangelismo, às vezes ele não é tão conexo com o que a Bíblia mesmo propunha. E às vezes a gente tem o costume de selecionar um texto bíblico ou outro, de entender que a responsabilidade da igreja é promover o culto
e juntar pessoas. Pois. Mas eu esqueço toda outra esfera de mudar o comportamento dessas pessoas, de socorrer essas pessoas. E eu fico pensando, né? A igreja, ela não é aberta, a igreja, ela nasce organicamente. E ela nasce Exato. com uma finalidade de responder às necessidades daquele lugar. Se a igreja não fosse uma resposta para uma realidade estabelecida de condenação, o evangelho não teria sido propagado a partir de Jerusalém. Teria ficado a lei estabelecida em Jerusalém, promovendo salvação por meio dos judeus e para os judeus. Mas a igreja foi se espalhando e a salvação foi alcançando os gentios, né? E agora que a gente faz essa transição, nós entendemos a importância de ter um ensino coerente com a prática. Eu queria que nós pudéssemos falar mais da prática. Então, um tema central na movimentação da Casa do Leão, como denominação, como ministério, é a igreja tem que manifestar lá fora o que nós vivemos dentro. Então, a igreja é uma comunidade fechada num templo, mas também uma comunidade aberta para as ruas. E como é que a gente pode entender isso no nosso contexto hoje? Dessa responsabilidade que nós temos de trazer a igreja, né, ou levar a igreja de dentro das paredes para fora. Como é que nós vamos lidar com aqueles que são diferentes, que vêm para dentro da igreja? Como é que nós vamos manifestar os princípios fora? Como é que a gente pode ver a prática, literalmente, do evangelho saudável fora da igreja? Eu acredito, pastor Cauê, que a Bíblia, ela não pode ser para nós somente um meio de ensino teórico, né, ou teológico, mas principalmente quando nós vemos a movimentação de Jesus nos dias que esteve, né, no tempo que esteve na terra. Porque o próprio Jesus disse: eu vim para estabelecer o reino do meu Pai. E se nós olharmos para toda a movimentação de Jesus no estabelecimento desse reino, né, porque Cristo é o modelo principal, ele é a nossa maior referência, o nosso modelo de igreja, né, o modelo de missionário, o modelo de irmão, de pai, de filho. E a praticidade com que Jesus ele lidava com as realidades, né? Jesus não ficava na teoria. Sim. Ele tinha no caminho um cego que tinha necessidade de enxergar, ele curava o cego para que esse fosse tocado na sua necessidade, né? Então eu entendo que a igreja hoje ela precisa, e nós precisamos assumir essa responsabilidade de não só aprender a Bíblia dentro da igreja, aprender a Bíblia com os pastores, aprender a Bíblia nos cultos, aprender sobre a palavra de Deus, mas pegar aquilo que nós temos aprendido na igreja, aprendido na congregação e externarmos isso na nossa casa, externarmos isso nos nossos vizinhos e externarmos isso na sociedade. Sabemos que é um tempo de restauração, né, de todas as coisas. Deus está restaurando inclusive a nossa identidade sacerdotal. Então, quando nós entendemos que nós somos restaurados no nosso sacerdócio, nós também vamos trabalhar para a restauração da sociedade, da restauração da família. Então, a igreja, com essa responsabilidade, ela precisa, de fato, tocar as esferas que não entram dentro da igreja. Por exemplo, nós falamos do estrangeiro, né? Nós estamos hoje em Portugal e nós lidamos com muitos estrangeiros nessa nação, né? Mas nós não vamos esperar com que esses estrangeiros entrem dentro da igreja, que talvez eles não venham. Mas como nós vamos tocar esses estrangeiros, sendo que Jesus falou do próprio cuidado dos estrangeiros, do amparo das viúvas, dos órfãos e do necessitado? De fato, exercendo uma prática de justiça, a justiça social, né? Nós praticamos isso aqui, nós levamos refeições para suprir a necessidade daquele que está com fome, nós levamos roupas para suprir a necessidade daquele que está nu, aquele que está com frio, né? Nós levamos água, nós levamos um chá, nós levamos uma fruta. Isso diz respeito ao evangelho, na sua praticidade, porque praticar a justiça não é aquilo que eu simplesmente estou fazendo,
mas é o que eu estou na igreja me tornando, o que eu estou no evangelho me tornando, agora eu vou praticar, eu estou aprendendo sobre compaixão. Eu não posso guardar a compaixão para mim aprender, mas eu tenho que praticar a compaixão, que é eu tomar a dor do outro, eu assumir a responsabilidade de suprir a necessidade do outro. Compaixão né? Entrar na causa do outro ou me doar pela dor do outro. Então eu preciso praticar. Nós temos um exemplo, né? Até citei anteriormente aqui do bom samaritano, sim, que se tornou o próximo daquele que estava necessitado naquele momento. Aquele bom samaritano, ele pegou daquilo que ele tinha. Então ele teve o sentimento de compaixão, mas junto com o sentimento de compaixão, ele praticou com aquilo que ele tinha. Ele tinha um penso, ele tinha o óleo, ele tinha o recurso financeiro para suprir a necessidade daquele que estava necessitado naquele momento, né? Aquele que estava caído, que estava semi-morto. Ele cuidou das feridas, ele praticou justiça para aquele que estava necessitado ali. Então, nós precisamos retomar a ideia original de Cristo, que é de amparar o necessitado, que é de dar comida para aquele que está com fome, praticando justiça e não exercendo isso como simplesmente uma evangelização. Porque uma das coisas que eu sempre ensino aqui, que eu digo para a equipe e para os nossos irmãos, que eu não posso pegar esse cunho da comida para eu evangelizar. Isso o nosso apóstolo nos ensinou muito bem, e eu falo para o pessoal, olha, a evangelização está na prática do princípio. Enquanto eu estiver praticando o princípio, o evangelho está sendo anunciado. Eu estou cuidando do pobre, o amor está tocando a vida dele, eu estou dando a comida, mas é o princípio que está me respaldando, o princípio do amor, o princípio da misericórdia, o princípio da compaixão que está me respaldando. Eu estou dando a água, eu estou vestindo um necessitado de vestimenta, de água, de comida, mas é o princípio que está respaldando para que esse seja tocado com o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós precisamos, de fato, hoje, sair da teoria do púlpito e tocarmos de fato a sociedade com a praticidade de tudo aquilo que a gente está aprendendo. Senão nós vamos aprender somente, nos engordar com aquilo que diz respeito ao Evangelho e à Bíblia, né? E ao ensino bíblico, e vamos ficar só nos enchendo aqui e não revelando que de fato Jesus quer ensinar para aqueles que não têm hoje a força, que não têm a coragem muitas vezes, que não têm o impulso muitas vezes de entrar dentro da igreja para saber disso. Então quer dizer que talvez um dos desafios da igreja hoje é não promover um sedentarismo espiritual. Porque quando nós olhamos no contexto bíblico, ali principalmente no livro de Atos, dos Evangelhos, a escassez da palavra era muito grande, no sentido de que a revelação que se tinha era o Antigo Testamento. Sim. A nova aliança estava sendo formada e ela era Cristo pregando. E até que se feche a Bíblia possa ser difundida, então não era todo mundo que tinha acesso à palavra com essa facilidade que nós temos. Então a palavra, entre aspas, era um pouco escassa, mas era cheia de prática. Paulo vai falar em Filipenses, vocês que não amadureceram ainda, o Espírito trará a clareza. Então eles praticavam e buscavam entendimento. Só que a nossa geração hoje tem uma facilidade de ter inúmeras traduções bíblicas na língua portuguesa ou outra à disposição da mão, no telefone, assistir pregação no YouTube, assistir o culto no domingo, em cada lugar tem uma igreja. Só que em contrapartida, do mesmo jeito que a palavra está acessível, a prática está distante. O pessoal lá atrás tinha pouca palavra e muita prática. Hoje nós temos pouca prática e muita palavra. O que aconteceu? Nós ficamos, então, às vezes obesos, nós ficamos sedentários. Todo mundo ouviu uma pregação incrível. Você procurar o melhor pregador, talvez esteja aqui no YouTube, em algum lugar. Mas em contrapartida, como é que a gente pratica, né? Então a dificuldade é sair do contexto da ministração
e conseguir praticar. Mas isso não é só do irmão, né? É da realidade da igreja, dos líderes também, dos pastores, não é verdade? E o começar, ele não começa de baixo para cima, mas ele começa de cima para baixo. Se não começar pela uma ideia de praticidade do pastor, do líder, né? Ele precisa ser o primeiro a ser encorajado a isso. Ele primeiro precisa dar espaço. E nós hoje vemos muitas pessoas sendo encorajadas porque o pastor se posicionou. Sim. Né? Porque talvez seria muito fácil nós ensinarmos para alguém praticar, sendo que ele não está vendo isso em nós. Antes de Jesus falar para os discípulos vá, ele foi. Antes de Jesus falar para os discípulos faça, ele primeiro fez. Né? Nós temos ali um cenário tão propício de João capítulo 6, que Jesus está com a multidão ali, né? E Jesus está para fazer algo muito poderoso na multidão, que é multiplicar os pães, os peixes. Só que antes, Jesus diz que ele tem compaixão daquela multidão. E pelo sentimento de compaixão de Jesus, ele pôde ali exercer um milagre, só que ele deu essa responsabilidade também para os discípulos. Ele diz para eles, porque vocês mesmos não dê para eles o de comer. Sim. Mas primeiro Jesus precisava fazer eles entenderem que para que a justiça fosse praticada, existia um fundamento, um princípio que era a compaixão. E a gente vê isso, né? Jesus, ele multiplica ali, não simplesmente por multiplicar em si, mas porque há um sentimento de compaixão, de repartir, porque agora o meu sentimento não é individualista, eu não quero só para mim, eu não quero ser somente suprido, eu quero também que o outro seja suprido. Então aquilo que eu tenho, eu reparto para que isso multiplique, né? E aqui está o grande milagre, né? Não é que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Não, se nós pegarmos a Bíblia para nós lermos na sua forma literal, nós vamos entender que primeiro ele repartiu. E repartiu de alguém que tinha algo. Então nunca um milagre vai acontecer do nada. O milagre vai acontecer primeiro de um sentimento de compaixão, de um sentimento de misericórdia, e a partir de algo ali que Deus pode fazer. É uma expressão que a gente ouve muito, né? Que é o pouco com Deus se torna muito. Por quê? Porque já tem algo, né, ali existente. Nós precisamos entender que o início é necessário. É necessário começar. Mas como que eu posso fazer isso na prática? Uma situação tão difícil, né? Escassez. Nós não temos recurso, talvez, para pagar a renda do prédio, nós não temos recurso, talvez, para cuidar dos de dentro. Meu irmão, mas a questão eu estou entendendo o princípio do cuidado, então eu vou me mover, né? Se eu estiver disposto a pegar aquilo que eu tenho e colocar na mão do Senhor, não é mais a minha responsabilidade de multiplicar para que a multidão coma. Porque a minha responsabilidade era de primeiro dar aquilo que eu tenho. Te entregar ao Senhor. Jesus disse que o melhor é dar do que receber. Ele não disse que seria mais fácil dar. Ele disse que o melhor é dar, porque ele sabe que alguém disposto a dar, esse está também pronto a ver a multiplicação, esse também está pronto a ver as outras pessoas também sendo cuidadas, né? Então quer dizer que assim, se eu tenho um pouquinho, eu já sou indesculpável de começar. Exato. Eu tenho que saber para quem eu entrego, eu vou fazer para Deus, colocar nas mãos dele para que ele multiplique, mas eu tenho que ter muita compaixão. Então às vezes o contexto para a gente começar a servir é ter, nem que seja que dá para ser dividido, dá para dar metade para cada um, mas eu tenho que ter muita coisa, que é a compaixão. O recurso pode ser pouco, mas a medida de compaixão, ela não pode ser pequena como recurso, ela tem que ser grande, né, para que a gente consiga se mover e iniciar, né? Exatamente.
E é necessário esse fundamento, né? É necessário nós partirmos desse princípio, porque e também uma forma só de fazer por fazer, daqui a pouco nós não vamos encontrar um fundamento mais, nós não vamos encontrar uma sustentabilidade para aquilo que a gente está fazendo. Jesus, ele é acesso aos céus, né? Mas ele deixou uma ordem. E os apóstolos que andaram com Jesus, que receberam dessa ordem, mesmo agora, Jesus não estando com eles continuam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, aquilo que eu aprendi com Jesus, andando com Jesus, nós vamos continuar fazendo. Então permanecendo na doutrina dos apóstolos, aquilo que o Senhor estabeleceu, né? No partir do pão, que é esse princípio tão fundamental para a igreja, para o corpo, né? O partir do pão e as orações. Então eu vou dar continuidade àquilo que Jesus começou. Não precisa ser criativo, é só ser obediente. Só ser obediente, exatamente. E esse é o principal fundamento e objetivo da igreja dos nossos dias. Não é ficar inventando muitas coisas, mas é só obedecer aquilo que já está estabelecido. O Senhor começou a fazer e o nosso papel é dar continuidade para que Ele faça, né? Dar continuidade naquilo que Ele fez e nós possamos continuar fazendo. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente olha para o contexto do segundo templo de Jesus, nós vemos que aqueles que recebiam as ofertas que iam para o templo, eles eram muito criteriosos com o tipo de oferta. O cordeiro tinha que ser imaculado. Só que esses mesmos que deveriam ser os que eram criteriosos para a oferta que chegavam, eles deveriam ter a responsabilidade de promover uma condição favorável para o povo. Porque o princípio bíblico era que os levitas teriam as cidades de refúgio, que os levitas cuidariam dos necessitados. Claro que no segundo templo já eram os saduceus que controlavam o serviço do templo. Mas aquele mesmo indivíduo que biblicamente, pela lei, o que foi colocado, deveria tanto ter o critério. Olha, o teu cordeiro não é compatível com o critério da santidade de Deus. Mas em contrapartida ele deveria ter a compaixão, falar, olha, ele é necessitado. Então eu, enquanto um levita, vou oferecer um recurso para tirar você da condição de pobreza e que você tenha a condição de ofertar. A igreja talvez também abandonou em muitos casos, né? Não vamos ser generalistas, mas em muitos casos abandonou aquilo de eu vou oferecer condições para que você entenda, para que você viva, para que você tenha uma estrutura para poder oferecer a tua adoração a Deus. E nós só colocamos que está errado, que é o indivíduo que chegou talvez afastado, que a igreja alcançou, a igreja não teve um cuidado de tratar. Ou o necessitado que está do outro lado, na esquina da igreja, vendo um culto, às vezes de comunhão, com um churrasco, ele não pode entrar na igreja. Por quê? Porque ele não tem as vestes da igreja, não é membro da igreja, e a igreja vai criando um distanciamento daquele que a igreja deveria ir lá e falar, olha, você deve estar aqui, eu vou te trocar as roupas, você como bom samaritano, eu vou curar a tua imoralidade, eu vou te dar o recurso, então você não paga para almoçar conosco, que não deveria ser pago, eu vou promover um meio para que você seja inserido. E a partir disso eu vou começar a te evangelizar, a te discipular, olha, esses princípios têm que mudar. Mas nós mantemos essa prática de ser criterioso com quem vem sem dar o meio para que essa pessoa possa ser inserida, porque a gente não pratica. Nós somos como aqueles que estavam no templo, tem critério, mas eu não vou te ajudar a alcançar os níveis que esse critério exige, né? É a importância, eu acho, que nós temos de voltar a essa realidade bíblica. Eu sou responsável pelo que o outro também ignora, porque a responsabilidade é nossa de evangelizar. Eu sou responsável pela perdição do outro. Então nós vamos para as ruas, né? E eu lembro que uma das primeiras vezes, quando eu só visitava a igreja, o que me chamou a atenção é que eu achava que era um evangelismo. Depois eu fui vendo que o evangelismo de servir refeição é uma moeda de troca desonesta, porque a forma com que eu ganho a pessoa mostra o motivo para que ela foi ganha. Se eu ganho ele entregando uma marmita, talvez eu ganhe ele para ele se assentar na cadeira e ser mais uma pessoa para eu dizer que a igreja está lotada. Aí eu entendi que o evangelismo não era com o necessitado. Ele era evangelizado sim, vendo o amor, entendendo. Mas o grande evangelizado era eu. Exato. Porque o entregar no mesmo ambiente frio,
talvez ventando, chovendo, nos coloca numa igualdade. Tudo bem que eu posso voltar para casa e ter a palavra de Deus, mas eu tô ali servindo. Eu tô como aquele cara. Eu tô suscetível às mudanças climáticas, à chuva, suscetível a uma fila longa, e nós vamos sendo evangelizados, né? Então, será que muito do que a igreja tem dificuldade de praticar, de conseguir operar na palavra de Deus, de ter habilidade, de entender, olha, Jesus disse isso, então nós devemos nos comportar dessa maneira. Essa falta da praticidade, da autoridade de pregar uma palavra que muda. Será que também tem a ver com a falta que nós temos de praticar o básico? Será que nós não temos simples, tanta autoridade, né? Porque nós não praticamos? E como é que fica essa questão? Será que a igreja realmente ela tem um problema de praticidade mesmo? Eu acredito exatamente nisso, pastor Cauê, que a nossa simplicidade nos guarda na essência. Talvez as muitas atividades ou o encher demais de rotinas, né, de agendas, de eventos, de movimentações na igreja, tirou ela um pouco daquilo que era o necessário, né? Nós não temos outro lugar para ir, nós precisamos ir para as Escrituras, nós precisamos voltar sempre como ponto de referência a palavra de Deus e as práticas de Jesus, as práticas apostólicas, né? E se nós voltarmos para essas práticas, nós vamos ver a simplicidade. Nós não vamos ver ali, por exemplo, em Atos, na expansão da igreja, nós não vamos ver eventos sendo promovidos para atrair pessoas para dentro do templo, para atrair pessoas para... Muito pelo contrário, aquela prática diária, aquela prática ordinária, corriqueira, como se diz, ela trazia convertidos, né? A partir do versículo 42 de Atos, capítulo 2, vai dizer muito bem sobre isso, né? Nós começamos citando aqui, e enquanto eles estavam na doutrina, enquanto eles estavam praticando o partir do pão, enquanto eles estavam em comunhão e enquanto eles estavam em oração, o Espírito do Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então não é que nós vamos evangelizar as pessoas para eles virem para a igreja ser salvos, porque eu acredito que a evangelização ela só pode ter uma conclusão a partir do momento que a pessoa confessa Jesus no batismo. Não só quando ela ergue a mão na igreja ali e eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, porque Ele pode, na sua emoção ali, num evento, numa conferência, num culto, Ele falar com a sua boca, mas Ele não tem uma praticidade disso, né? Mas quando Ele é levado a uma instrução, a uma praticidade, Ele então, no batismo, Ele está declarando que a conversão dele é verdadeira, ele quer de fato se tornar um discípulo de Jesus, e isso só pode fazer, e só quem pode fazer é o Espírito Santo, de convencer. Então, e o nosso apóstolo Rafael, ele até disse alguns dias atrás sobre isso, né, que é o Espírito Santo que traz o convertido para a igreja. De fora para dentro. É de fora para dentro, e nós muitas vezes queremos evangelizar lá fora, pegamos o cunho bíblico que Jesus disse, né, como ordenança no Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e nós não temos a praticidade de entender que isso, a pregação é pelo meu estilo de vida. A pregação não é só sobre o que eu falo para o incrédulo lá fora, não, mas é o que o incrédulo lá fora está vendo de praticidade bíblica, de
verdade bíblica no meu comportamento. Então eu acredito que a igreja ela se torna relevante e mais relevante não só quando ela sai para fora para pregar o evangelho, mas quando ela de fato está aqui praticando o princípio, ela está em oração, ela está em comunhão, ela está exercendo justiça social, ela está cuidando das famílias, ela está viva no seu ordinário, ela está mantendo a ordem bíblica, ela está mantendo a ordem apostólica na sua movimentação. E isso é essencial. Então, muitas congregações ou muitas igrejas, elas têm entendido que é aquilo que eu estou fazendo que vai atrair as pessoas, mas não é aquilo que eu literalmente estou fazendo, mas é o que eu tenho me tornado, é o que nós estamos nos tornando como igreja. Eu acredito que Jesus deixou mais expresso isso, o que nós vamos nos tornar, porque de Deus nós devemos ser imitadores, de Cristo nós devemos ser imitadores, não pegar algo lá de fora para colocar aqui dentro e dizer que isso vai ser relevante, não, mas é o que Cristo estabeleceu e nós vamos levar agora para fora. Então é do que nós estamos vivendo ordinariamente e o nosso cotidiano, né? No nosso cotidiano, as práticas bíblicas, os princípios bíblicos que como igreja nós vamos tocar a sociedade, mesmo talvez não indo lá falar para a sociedade que Jesus as ama, porque eles não ouvirão de nós que Jesus as ama, eles verão em nós o amor de Jesus. Nossa, que interessante, né? Então a igreja ela deve ser e ela é essa assembleia, essa comunidade que se reúne nos cultos, como de domingo, para manifestar a sua fé. Só que ela também deve ser a comunidade que, mesmo não reunida, manifesta a fé durante a semana. Exatamente. Então não dá para eu exercer a minha membresia eclesiástica no domingo, como se fosse um crachá que eu coloco e depois eu saio e deixo de ser cristão. Eu pensei, claro que é uma questão de noticiário, né? Mas nós vemos muito mais informações de cristãos que são perseguidos, mortos, espancados nos países onde é proibido pregar o evangelho, do que nós identificamos em países como Portugal, que há uma abertura para se pregar e há uma quantia muito pequena de número de evangélicos. Então parece que tem muito mais cristão vivendo o evangélico, vivendo no Oriente Médio, do que países que passaram por uma secularização. Claro, é uma questão midiática, vai chamar atenção. Um taxista pregando não chama muita atenção. Alguém sendo arrastado, sendo ateado fogo, vai chamar. Mas eu também parei para pensar, né? Agora você falando, eu parei para refletir aqui de como talvez o contraste na forma com que aqueles indivíduos vivem no meio do islamismo, do hinduísmo, já denuncia que eles são cristãos. Então, com que facilidade eles identificam uma família de cristãos? Como é que eles conseguem? Alguém contou? Então, eles não têm a fé que eles têm para eles evidenciam. Eles não fazem batismo, eles não fazem cultos no domingo, mas com que facilidade se encontra uma família ela é perseguida. Em contrapartida, nós passamos a semana inteira e a gente não ouve ninguém manifestando uma expressão cristã num país secular, né? Você passa um mês, fora nós que somos pastores, mas às vezes os que só congregam, você não teve uma experiência, cara, eu acho que o meu vizinho, ele deve ser cristão por isso. Nem que seja para ouvir um louvor. Parece que o cristão dentro de uma sociedade secularizada, ele se já ambientou. A forma de pensar é a mesma, a forma de falar, o lugar que ele frequenta é o mesmo. Lá no país perseguido, não. Há uma brecha que alguém denuncia, cara, esse fez alguma coisa que que nós não fazemos. E em contrapartida aqui, às vezes a comodidade fala, não, deixa eu exercer a minha cristandade no domingo. E depois eu vou ter uma vida secular completamente normal. Eu lembro do pessoal, do problema do povo no exílio. O problema do povo no exílio é que eles frequentavam não só o exílio babilônico, mas a diáspora, né, que eles vão para os gregos. O problema é que os judeus estavam deixando de frequentar a sinagoga para frequentar o teatro. Então deixava de ir sábado na sinagoga para aprender e começava a ver o teatro.
E aí eles viam a cultura grega, eles falavam como grego, eles pensavam como grego, estavam sendo helenizados. Era um problema que talvez a gente começa a pensar demais, o problema cristão hoje pensa demais como a realidade e esquece de ser o contraste. E o contraste não é só pelo que eu ouço, mas é o que eu pratico, né? E aí nessa terceira parte, pastor Murilo, eu queria que nós pudéssemos, vou só tomar aqui o versículo, ler a passagem de João 12, né? João 12, no contexto que tem a ver com recurso, tem a ver com adoração. João 12, verso 7. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia de meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. A mulher tinha acabado, né, de despejar um perfume que valia 300 denários. E Jesus está dizendo, olha, isso aqui é para o meu sepultamento. Mas os pobres, para quem vocês querem, né, Judas, né, no caso, queria entregar o dinheiro, esse vocês terão sempre entre vocês. Não é só uma mensagem para aquela comunidade apostólica. Sim. É uma mensagem que tem uma atualidade. Vocês, Murilo, Cauê, vocês terão sempre. Como é que nós podemos entender a partir da nossa realidade hoje essa resposta de Cristo que está lembrando o Levítico de que o pobre era a responsabilidade da Assembleia do Carral, que é a igreja? Como é que nós podemos entender isso hoje? Que esses pobres aí já morreram. Esses daí de Jerusalém já morreram. Mas como é que essa mensagem te responsabiliza hoje? Esses pobres já morreram, mas os pobres em si continuam, né? E quando Jesus ele responde, os pobres vocês sempre terão com vocês, ele está literalmente dizendo da nossa responsabilidade, porque Cristo também tinha responsabilidade com os pobres. E ele, por onde passava, ele não deixava com que as pessoas tivessem falta de nada. O pobre, nós não necessariamente vamos generalizar em uma classificação de pessoas, mas pode ser o pobre de espírito, pode ser o pobre nas suas emoções, e o pobre que não tenha condições financeiras, né, de uma refeição, de um alimento ou de uma roupa. E Jesus, quando ele fala, os pobres vocês sempre terão com vocês, Jesus está falando assim, ó, o que é dos pobres, mas o que é para mim, é para mim. Então, o que aquela mulher fez foi uma adoração. O que ela promoveu ali foi um ambiente de adoração que era dado para Jesus. Então, eu não posso pegar aquilo que é para Jesus e dar para os pobres. Porque o que é de Jesus é de Jesus. E aquela forma dela derramar aquele nardo puro sobre Jesus, ela estava promovendo um ambiente de adoração. Ou seja, o meu sacrifício aqui não é para os pobres que eu tenho responsabilidade. O meu sacrifício aqui é adorar ao Senhor, é para promover um ambiente de adoração, porque ela teve por causa do sentimento de adoração, ela teve a revelação de que Cristo estava prestes a ser preparado, né, para a morte. Então, o próprio Senhor deixa lembrado aqui, né? Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Ou seja, ela teve uma revelação ali do momento que Cristo ia passar. Então, ela promoveu um ambiente de adoração. E Jesus, ele chama Judas de ladrão, né? Ele chama Judas de ladrão, ou seja, o ladrão é aquele que quer roubar a essência. É aquele que quer roubar o valor daquele momento. Ele é chamado de ladrão. Por quê? Porque ele não pensava nos pobres como Cristo pensava, como uma responsabilidade. Não, esse daí vai ser cuidado por qualquer um. Não, mas Jesus estava nos responsabilizando, né, como Cristo também era responsável de cuidar dos pobres, de que quem estivesse à volta de Jesus não tinha necessidade. E como igreja, nós precisamos nos responsabilizar hoje com isso.
de olharmos para o necessitado que está na nossa volta, nós suprimos essa necessidade dele, né? O pobre, ele só tem falta de comida? Não. O pobre, ele tem falta de espiritualidade, o pobre, ele tem falta de conhecimento bíblico, de revelação. O pobre, ele tem falta de ser suprido nas suas emoções, né? De ter as suas emoções muito bem destinada por causa do encontro com Deus, né? Se espiritualmente eu sou saciado, eu sou correspondido espiritualmente, as minhas emoções logo elas terão um lugar para estar, né? De sobriedade, de calma, de paciência. Então, esse momento aqui, ele é um momento muito especial e poderoso para o nosso entendimento hoje, que nós precisamos dar a Deus e dar a Jesus o que é dele, sem nos excusar da responsabilidade que ele nos deu para praticar o princípio ao pobre. Os pobres vocês sempre terão com vocês, ou seja, vocês sempre terão guardado o princípio, vocês sempre terão motivos para praticar o princípio, porque os pobres vocês vão ter com vocês. Talvez nós podemos olhar hoje, nós vivemos, né, na Europa, nós vivemos em países, né, subdesenvolvidos, né, de primeiro mundo em si. Talvez nós não vamos encontrar por aí pobres nas ruas, morador de rua padrão, né? Morador de rua pedindo esmola, sim, pedindo comida, mas aquele com certeza ele está pobre de espírito. Ele está carecendo, ele está necessitado de receber a verdade de Deus, né? E dessa forma eu vou estar cumprindo com Cristo para o que é dele e para com esse necessitado o que é dele, dando a ele o que é devido ali. Se ele está pobre de espírito, se ele está pobre de entendimento, eu vou ser esse que vai suprir essa necessidade, né? Então é dar a Deus o que é de Deus, que é adoração, e o que é do pobre, o Senhor sempre vai nos dar condições para dar para o pobre. Muito bom. Deixa eu só fazer então, a partir do que você falou, duas questões ali. A primeira, então, o ponto que Jesus, naquele contexto, que ele joga que Judas é ladrão. Jesus já sabia que Judas é ladrão porque ele tirava do dinheiro da oferta. Ele já sabia que ele roubava da bolsa. Mas é preciso o momento que Cristo confessa que ele é ladrão, anuncia, exato, que Judas é a nação. A confissão de Cristo a respeito de Judas, né? Que ele joga naquilo. Então quer dizer que Judas é um perfil de gente que às vezes por desencargo de consciência faz uma obra social, entrega uma esmola, pratica algo no Natal, na virada do ano, na Páscoa. Então assim, Judas tem a ver, o Judas ser ladrão é porque Judas era hipócrita, porque provavelmente ele cumpria Cristo certo, entregava muito dinheiro. Só que em outra partida, que é a pergunta mesmo, esse indivíduo que faz por desencargo de consciência uma obra social, porque Deus pediu e a moralidade diz que tem que ser feito, esse indivíduo tem problema de adorar a Deus da maneira correta, então. É verdade. Que em contrapartida, Judas não sabia como adorar ele, porque o problema não estava só em dar hipocritamente o recurso para o necessitado, mas Judas não entendeu a verdadeira causa do necessitado, mas não entendeu a essência, o princípio, né? Então é um problema, como a gente pode pensar, essa hipocrisia com o pobre, ela pode ser um sinal da minha hipocrisia em relação à adoração a Deus? Exatamente. Até porque eu estou fazendo isso com continuidade, eu estou fazendo isso por qual motivo? Por qual propósito? Será que literalmente porque nós estamos realmente numa véspera de Natal e onde as emoções também ficam muito volúveis e tão vulneráveis, né? Será que esse é o momento
certo para que eu faça alguma coisa? Ou de fato eu preciso primeiro entender o que é principal? Porque se eu entendo primeiro o que é principal, dar a Deus o que é de Deus, dar ao pobre o que é do pobre, e Jesus falando, os pobres vocês sempre terão com vocês. Ou seja, a nossa responsabilidade não é em um tempo, a nossa responsabilidade é sempre. Eu me recordo agora que Mateus capítulo 25 também vai dizer sobre isso, né? Que quando conta do retorno do Senhor, e quando ele vier com seus anjos, ele como um pastor separa as ovelhas, né, umas para a direita e os bodes para a esquerda, assim também ele vai separar os justos dos injustos. Então quando Deus, né, quando Jesus ele vai definir aqueles que são justos dos injustos, ele fala assim, ó, porque eu tive fome, verdade, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. E o interessante é que os justos, eles também fazem uma indagação, Senhor, mas quando nós fizemos isso? Isso me faz pensar e entender que não é só sobre, pastor Cauê, quando eu devo fazer. Porque a resposta de Jesus, depois, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pode meditar muito bem aí no capítulo 25 de Mateus, que a resposta de Jesus, ela é a chave. E para mim, os justos, como depois também os injustos, faz a mesma pergunta, né? E eles perguntam quando, e Jesus responde, sempre quando vocês fizeram. Sempre, constância. A constância, né? Essa palavra, ela diz respeito a algo que é contínuo, esse é o nosso dever, não é quando eu devo fazer, ou se eu devo fazer, mas é sempre que eu estiver fazendo, é sempre que eu faço. O que Deus estabeleceu é eternizado, tudo que Deus fundamentou, estabeleceu, é eterno. Então não é eu parar no momento do ano para eu fazer uma boa ação, ou somente como congregação, como igreja, eu promover um ambiente de justiça social uma vez, 2 vezes no ano. Tal véspera do ano nós vamos promover aqui um sopão, uma comida. Não. Como responsabilidade que nós temos, isso é o que nós devemos praticar continuamente. Sempre. O que definiu ali a ordem de Jesus separar os justos dos injustos é sempre que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. E também o que destituiu os injustos foi sempre quando vocês não fizeram. Então, o crivo ali de Mateus 25 não é o fazer, é continuar fazendo. Continuar fazendo. Porque às vezes como Jesus vai dizer dos hipócritas, dos fariseus, né? Capítulo 23. Sim. Vai falar na oração também do Pai Nosso, né? Então, o lugar que Deus ouve é no secreto, e aqueles que estão nas esquinas, jejuando com cara de sofrimento, que estão fazendo orações altas, eles recebem já a porção deles, né? Então, não tem a ver com fazer uma vez, mas continuar fazendo. Porque talvez a minha prática isolada, ela não revela a minha identidade. Então eu posso assistir um jogo da seleção de Portugal uma vez por ano, não ser português nem torcer para ela. Mas a frequência que eu estou naquele ambiente, como eu me comporto, como eu falo, o que habitualmente eu faço, aí vai revelar quem eu sou. Entende? Então talvez ali realmente, como você está falando, Mateus 25 não é do ato isolado, mas a constância. Eu sempre tinha pensado no ato. Então quem fez vai para a direita, quem não fez para a esquerda. Mas talvez os da esquerda fizeram alguma vez. E fizeram bem, fizeram legal. Fizeram. Se doaram, se entregaram. Mas eles não tinham a constância, porque a constância, ela prova a minha identidade, não só a minha perseverança.
Então a constância ela vai mostrar quem eu sou. Por isso então que é muito mais importante, né, nós fazermos pouco constantemente do que fazer muito em poucas vezes. Entende? Então quem visita uma vez por ano é o Papai Noel. A igreja tem que estar sempre, né? A igreja tem que estar com todo um compromisso. E esse tempo, Pastor Cauê, nós estamos falando aqui de uma data, né, aqui comemorativa. Esse tempo é o tempo que talvez os hipócritas eles se revelam, né? Porque é aquele que quer fazer só em tempo oportuno. Só em tempo oportuno. Beneficia o outro sendo beneficiado. Sendo beneficiado, ou seja, só por um desencargo de consciência eu vou praticar uma bondade. Sendo que o princípio não é eu fazer quando eu me sentir bem ou quando eu tiver só condição para isso. Porque se eu tiver o entendimento, o sentimento de compaixão, de misericórdia, o Senhor sempre vai me dar. O Senhor sempre vai multiplicar para que todos sejam alcançados. E nós temos vivido isso há 10 anos. Né? Nós vivemos isso. É pelo repartir o pouco que temos que o Senhor multiplica para alcançar cada vez mais. Né? Nós somos prova viva disso. Então não é termos um momento para exercer a hipocrisia, mas sermos constantes para demonstrarmos de fato e praticarmos aquilo que nós aprendemos com o nosso Senhor. Então, quando eu entrego para Deus, Ele que é responsável por multiplicar. A minha grande responsabilidade é continuar entregando. Exato. Continuar entregando. E eu queria fechar, então, esse primeiro episódio desse quadro com a segunda pergunta. Então, nós entendemos Judas, no momento que ele foi chamado de ladrão, a igreja, às vezes, se movimentando como Judas, né? O indivíduo cristão se movimentando como Judas quando é oportuno. Mas a segunda questão é, quem é o necessitado? Quem é aquele que nós devemos nos mover em prol que está para além das nossas paredes, da nossa porta da igreja? Essa é a segunda questão para a gente fechar. Quem é, Pastor Murilo, quem é o necessitado bíblico ali? Quem é esse necessitado que hoje em dia eu sou responsável, que a igreja é responsável? Jesus deixou explícito isso, né? Sobre o cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do doente, do idoso. De fato, é aquele que tem algum tipo de necessidade. Porque se nós pegarmos no dicionário, o que é necessitado? Necessitado é aquele que tem necessidade de algo. Sim. Então, se eu supro a necessidade do pastor Cauê nesse momento, eu estou cuidando do necessitado. Porque talvez hoje a sua necessidade não seja de alimento, mas a sua necessidade seja de um relacionamento, de ter um amigo, de ter alguém para que você abra o teu coração, que você converse, né? E se nós vemos o necessitado só no âmbito de pobreza, de miséria, nós estamos não trazendo isso como um todo, né? Então, por isso é que a igreja ela toca no órfão, porque ele não tem uma referência de pai. Sim. Ele precisa estar seguro, num ambiente seguro, num ambiente de cuidado, de descanso. Se nós tocamos o órfão, é porque ele vai, naquilo que ele tem necessidade, ele vai ser suprido. Se nós tocamos as viúvas, porque ela agora não tem um amparo mais, porque ela já não tem mais o cuidado do marido que não existe. Mas se a igreja se coloca como marido das viúvas, pai dos órfãos, ela vai suprir a necessidade daqueles que estão em falta, que o próprio Senhor, ele descreveu, e o salmista, ele diz em Salmo 147 sobre esse cuidado, né? O estrangeiro, o órfão, a viúva, os que têm necessidade de comida. Então, nós precisamos ampliar, né? Como igreja, nós precisamos ampliar esse necessitado. Não só aquele que está lá fora, e a gente talvez pensa nele poucas vezes,
né, da nossa semana, do nosso mês, aquele que está com fome lá e eu tendo a minha comida em casa. Porque eu pensar e não exercer, talvez eu estou sendo o maior hipócrita, né? É como você disse, não é talvez o muito que eu não possa fazer. Mas eu precisaria de 1 milhão de euros para resolver tudo, para resolver a fome da nação. Não, cara. O que eu tenho hoje? E foi isso que Jesus disse lá para os discípulos de João capítulo 6. O que vocês têm aí? Tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixes. Então traz aqui para mim que isso é necessário para suprir a necessidade de todos por causa do princípio de repartir, de compaixão. Então, respondendo a sua pergunta, o necessitado é aquele que está sendo suprido na sua necessidade. Então, eu estou me preocupando em suprir a necessidade do meu irmão? Então eu estou praticando o princípio. Eu estou me movendo para isso, com aquilo que eu tenho, com o meu recurso, com o meu entendimento, com a minha experiência, enfim, eu estou lidando literalmente com o necessitado, eu estou cumprindo uma ordem, eu estou cumprindo um princípio, eu estou suprindo a necessidade desse que tem necessidade. Então é uma urgência que nós temos que ter de ampliar a interpretação de quem é o necessitado, porque a gente pode colocar como alguém estereotipado. O necessitado é o morador de rua que tem problema com o alcoolismo, que fica na esquina da minha casa e esse daí eu tenho que ir lá entregar alguma coisa. Ele também é. Às vezes o meu vizinho que tem uma carência afetiva, uma carência emocional, às vezes uma oferta pontual, uma carência de alimento, mas nós não podemos limitar o pobre, o necessitado, somente por uma relação como a política faz, né? Como é que nós vamos lidar para o país desenvolver? Exato. Ele tira a gente da pobreza e leva a gente para a riqueza, aí o país cresce. Matematicamente isso pode funcionar para o governo, mas a igreja, eu acho que o crivo de Cristo talvez você tenha falta de dinheiro, o outro tem falta de emoção, mas todo mundo longe de Cristo tem falta de espiritualidade. Aí o indivíduo mais pobre, do país mais pobre do Sudeste Asiático, da América Latina, da África, ele está em pé de igualdade com o indivíduo mais rico, da Suíça, da Noruega, do Canadá, porque um tem o financeiro, o outro não tem, mas os dois não têm o espiritual. Porque, na verdade, o Senhor não está preocupado com o que nós temos de dinheiro, né? O grande questionamento do Senhor, o grande que Ele coloca a igreja para resolver é o problema espiritual. Por meio do recurso, você evidencia o amor de Deus. Por meio de suprir uma necessidade, essa pessoa tem a oportunidade de ver quem a igreja é. E nesse pé de igualdade, né, todos nós, longe de Cristo, somos necessitados, humildes, carentes, desprovidos de uma revelação espiritual. Então, o rico e o pobre estão todos fora se eles não tiverem a revelação de Cristo, né? E esse é o necessitado, então aquele que tem falta de alguma coisa, e todos nós vamos ter espiritualmente se não for o Cristo, né? É isso. Pessoal, assim então, com essa reflexão, essa conclusão que tem que ser traduzida para a realidade que você está, que sua igreja está, a realidade da sua casa, a sua realidade financeira. Com essa conclusão a respeito do necessitado, nós queremos encerrar esse primeiro episódio do quadro. Eu e o pastor Murilo te aguardamos para o segundo episódio, onde nós falaremos também da praticidade da igreja operando em favor desse necessitado. Eu quero te convidar a não somente reencaminhar esse vídeo para alguém que precisa aprender ou crescer em entendimento sobre essa responsabilidade. Você pode nos acompanhar tanto aqui pelo YouTube ou também pelo Spotify, está disponível para qualquer momento, você em qualquer circunstância aprender a praticar a palavra de Deus, mas também eu quero te responsabilizar aquilo que nós falamos no começo, dar uma resposta de prática àquilo que tem sido ensinado. Não diz respeito apenas a curtir um vídeo, a deixar um comentário ou encaminhar para alguém. Diz respeito a aquilo que você aprendeu, mesmo que seja pouco. Conclui e pratica, porque todo o ensino que não é respaldado numa prática não é uma doutrina aprovada. Então, pastor Murilo, te agradeço. Próximo episódio agora, vamos ter algumas direções mais práticas para os irmãos e se despeça deles, por favor, convide-os para estar conosco, por favor. Uma alegria, né? Uma satisfação poder partilhar aquilo que Deus tem desenvolvido em nós, né? E assim podemos
praticar, e enquanto praticamos, ensinamos, né? Sim. E quero encorajar todos, né? A todos os nossos ouvintes aí, a não pensem em fazer grandes coisas, mas pensem em fazer continuamente poucas coisas, porque sendo assim, né, você com certeza vai tocar no final uma grande parte. Então te encorajo, te convido para estar conosco, você que talvez esteja aqui, né, em Portugal, em Lisboa, a estar conosco, a participar conosco da missão social. Semanalmente nós estamos nas ruas tocando a sociedade, tocando esse necessitado, né? E quão grande é a nossa experiência e quão impactado nós ficamos todas as semanas que nós, como igreja, vamos até as ruas e encontramos essa realidade, podemos tocar numa pessoa que seja tocada, nós já sabemos que nós estamos ganhando muito. Então, obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar isso, algo tão propício, tão necessário para os nossos dias, né? Amém. Meus irmãos, é isso então. Nós aguardamos vocês para a continuação dessa conversa, que nessa continuação nós vamos revelar uma novidade muito importante que vai te agradar e vai cooperar com o entendimento que Deus tem nos entregue. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado e que Deus te abençoe.